Olá! Um documento, um arquivo, uma imagem, um vídeo produzido por uma inteligência artificial pode ser utilizado como instrumento de prova em um processo administrativo ou judicial? Pois então, o caso de hoje envolve uma decisão recente da 5ª turma do STJ em um processo criminal e também uma situação, uma proposta de enunciado do STJ do 2º Congresso que ocorreu agora entre o dia 15 e 17 de junho, sendo que esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de junho. Peço desculpas se estiverem escutando vozes ao fundo, mas é que está tendo uma reunião aqui na sala do lado, e aí eu não sei se o microfone consegue retirar, né, esse som de pessoas falando ao longo da gravação aí do vídeo. Então já peço desculpas se por acaso tiver alguma interferência. E aí vamos lá ao caso concreto. O caso concreto, então, envolve uma denúncia que foi feita com o Ministério Público, baseada num arquivo envolvendo vídeo e áudio. O investigado teria cometido crime de injúria racial contra outra pessoa nesse áudio, falando determinada expressão. O problema é que, na análise de peritos, os peritos humanos não conseguiram chegar à conclusão de que era audível o suficiente o que foi falado para entender que era aquela palavra. Então, na perícia técnica humana, não foi possível afirmar que, de fato, o investigado estava falando aquela expressão, né, de cunho racista contra a vítima. Pois então foi feito um laudo baseado no trabalho, na análise, no que seja, da inteligência artificial, e a inteligência artificial afirmou, então, que, de fato, aquele investigado falou aquela determinada expressão. E foi esse laudo produzido pela inteligência artificial que o Ministério Público, então, utilizou para promover a denúncia. Quando chegou na 5ª turma do STJ, agora de forma recente, essa prova foi rejeitada. Por que ela foi rejeitada? E aí são duas situações que eu vou colocar aqui. A primeira, a rejeição se deu porque não foi provado que esse laudo, que essa análise feita por uma inteligência artificial passou pelo crivo da racionalidade humana. Ou seja, nenhum ser humano, né, deu autenticidade, verificou aquela informação. E por que isso? Porque a inteligência artificial, ela trabalha com algoritmos e ela pode alucinar. Né? O termo alucinação se refere a conclusões que ela chega que podem ser falsas, por conta do sistema que ela utiliza para analisar, principalmente uma situação como essa, e chegar à conclusão. Então, que não é possível afirmar que tudo o que é colocado pela inteligência artificial é 100% verídico, correto ou crível, que nós podemos confiar com 100% de possibilidade, de modo que é necessária, então, essa análise humana, que não ocorreu nesse caso. Então, essa prova foi afastada e, consequentemente, acabou afetando ali o julgado. A segunda situação, ela se refere a um congresso que agora aconteceu, o 2º Congresso do STJ, que aconteceu agora, entre os dias 15 e 17 de junho de 2026. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026. Nesse congresso, foram propostos diversos enunciados. Então, é uma proposta de enunciado, que ainda vai ser votado, que ainda pode se tornar um enunciado, ou seja, uma orientação jurídica, especialmente para a primeira instância, né? Unificando, assim, os entendimentos de primeira e segunda instância. E o que é interessante nesse enunciado, nessa proposta de enunciado de número 214, ela já está disponível na internet, no caderno proveniente desse 2º Congresso, que eu repito, aconteceu entre o dia 15 e 17 de junho de 2026, e hoje é dia 18 de junho de 2026. Esse enunciado, o que ele coloca? Ele coloca que uma prova produzida por uma inteligência artificial que venha a ser impugnada, principalmente por questões como essa, né, de possível alucinação de uma inteligência artificial, da falta de um crivo humano, racional, né,
sobre essa situação, ela é passível, então, de inversão do ônus da prova. O que isso significa? Significa que quando uma parte apresentar algo, que algo é esse? Documento, mídia, né? Imagem, áudio, vídeo, imagens, print, qualquer coisa que venha do ambiente virtual e especialmente da inteligência artificial como prova em um processo. Se a outra parte impugnar, caberá então a quem apresentou essa prova provar da sua veracidade, da sua credibilidade, da possibilidade de confiar numa situação dessas, numa prova dessas. Esse enunciado, essa proposta de enunciado, ela demonstra, então, a preocupação do judiciário ciente de que nem sempre o que é produzido por uma inteligência artificial pode ser realmente utilizado como prova, sabendo de que ela pode fabricar, pode adulterar, pode criar coisas, né? Ou, nesse caso específico, entender algo que não foi o que foi exatamente falado, ou até pode ter sido falado, mas não há 100% de certeza de que aquilo foi falado. Então, hoje eu trouxe esse caso porque, para vocês verem que já ultrapassou, né? O problema não é mais, não deixa de ser, mas não é mais somente elaboração de peças processuais, de sentenças, de decisões judiciais, mas principalmente provas, e provas são fundamentais em qualquer processo. Provas decidem processos, né? Vamos colocar dessa forma. Provas levam os magistrados a decidirem processos. E aí, se uma prova é utilizada dessa forma e não é possível averiguar de que há um mínimo de certeza com relação à autenticidade, credibilidade, ela tem que ser descartada. Então, assim, eu trouxe um processo criminal, mas, na verdade, esse entendimento que já apareceu como uma proposta de enunciado, em se tornando um enunciado, vai valer para todas as áreas do direito. Não é somente a área penal. Demonstra a tendência e a preocupação do STJ com relação a provas elaboradas no meio virtual, especificamente utilizando inteligência artificial. Até o próximo vídeo.